Benção, benção, amados! Esse é o nosso Café com o Pai e hoje eu quero falar com vocês a questão do remorso e arrependimento, né? Qual que é a diferença nisso aí, né? Vamos falar um pouquinho de remorso e para isso eu vou usar um texto, uma história conhecida, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versículos 3 a 5. Diz o seguinte, ó: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Gente, é triste esse texto, eu acho muito triste isso, né, com o apóstolo que aconteceu, né, Judas. Mas o fim dele, por ter traído Jesus. O problema de Judas não foi a traição, foi a falta de arrependimento. O que levou Judas à morte não foi o trair Jesus, o que levou Judas à morte foi não se arrepender. O que tem destruído as pessoas não é o seu pecado, mas o não se arrepender do seu pecado. E Judas, nesse texto, eu li a linguagem NVI, talvez você tenha uma linguagem aí, que ela está escrito arrependeu-se, mas a maioria das linguagens vai trazer, né, na verdade, remorso. Por quê? Porque no grego, essa palavra aqui está metamelomai, que significa remorso, angústia, emoção. Foi isso o que Judas sentiu. Judas não se arrependeu, Judas sentiu uma tristeza, né, por ter feito aquilo, por ter entregue Jesus, traído Jesus, mas não se arrependeu. É um remorso, né? É um sentimento, né, de tristeza profunda, mas não de arrependimento. Ou seja, o remorso não leva a pessoa a mudar, leva apenas a ficar triste pelo que ocorreu e não a ponto de fazê-la mudar. E o que o remorso lhe proporciona? Olha só. A característica de um remorso: a pessoa confessa para quem não tem poder para perdoar, né? Ele não falou para Jesus o seu pecado, o seu erro. Ele foi falar com os sacerdotes. Ele foi falar com quem ele tinha vendido e não com quem podia perdoar. Sabe o que acontece com o remorso? Às vezes as pessoas não procuram a Jesus, não vão lá e não confessam o seu pecado de Jesus. Ele fala para um, fala para outro, ou até com outra pessoa, né? Ele teve um atrito com uma pessoa, e ele não vai até aquela pessoa, né? Às vezes ele fala com 1000 pessoas, mas não com aquela que ele deveria se arrepender. Então, às vezes, isso manifesta apenas um remorso. Ele confessa para quem, na verdade, não pode perdoá-lo, ou seja, só apenas vai ouvi-lo, né? Outra característica do remorso: perde os seus valores. Aquelas 30 moedas de prata, ele jogou, perdeu, e não serviu para nada aquilo lá. Então as pessoas, trazendo para nós, perdem os seus valores, né? O remorso não acrescenta nada na vida da pessoa. O arrependimento sim, mas o remorso não. E uma outra característica, tem a vida destruída. Nós vimos que Judas destruiu a sua vida. Remorso não traz vida, remorso traz morte, remorso traz angústia, remorso traz destruição para a vida. Então, na verdade, né, Judas não se arrependeu, Judas não teve, né, uma metanoia, Judas teve uma metamelomai, ou seja, apenas o remorso, uma tristeza profunda. Que você possa hoje refletir sobre isso, né, que você precisa, e nós precisamos, na verdade, não é remorso, nós precisamos de arrependimento, é uma metanoia. E arrependimento, metanoia, um assunto para o próximo Café com o Pai. Até lá, Deus abençoe.